Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Líder AAA. Eu sou Caroline Marcon, consultora organizacional, coach executiva e autora do livro O Poder dos Times AAA. Aqui é o espaço onde falamos sobre gestão, liderança e times de alta performance. A minha convidada de hoje é conselheira de administração e executiva com mais de 30 anos de experiência corporativa, tendo atuado em empresas de destaque no varejo, em bens de consumo, serviços, indústria farmacêutica, construção e indústria de base. Atualmente, ela integra os conselhos de administração da Camil Alimentos, da CPFL Energia, da Smart Fit e da Beneficência Portuguesa de São Paulo. Seja muito bem-vinda, minha querida Cláudia Elisa! Obrigada, querida Carol. Um privilégio estar aqui, muito honrada com o convite de participar aqui desse podcast que tem chamado tantas pessoas legais para compartilhar novas ideias e conhecimento. Muito bacana. Puxa, muito legal. Tenho certeza que a gente vai continuar se divertindo muito, porque a gente já estava num papo gostoso aqui nos bastidores. É, porque a gente se conhece há muitos anos, gente. Muito tempo! Querida, mas antes da gente começar a entrar naquele papo, né, que todo mundo quer saber, que é a vida dos conselheiros de administração, conta pra gente quem é Cláudia Elisa. Carol, você falou um pouco de mim aí na abertura, né? Sou carioca, filha de pai e mãe portugueses, né, imigrantes, mãe de 3, que agora não são tão crianças, né? Tenho 3 filhos, o Davi de 26, Simão de 23 e a Sofia de 21, né? Uma pessoa que eu acho versátil, porque eu tive uma carreira que, na verdade, começou com algo completamente diferente do que eu atuo hoje. Eu era artista, né? Sou pianista pelo Conservatório Brasileiro de Música, cantora, participei de muitos concursos, né? Com banda, sapateadora, dançarina de dança espanhola, tocando castanhola. Mas, em algum momento, eu vi que, assim, é um ciclo muito bacana, gosto muito, acho que a arte ela ajuda muito, não só na criatividade, como também na vivência das emoções de uma maneira muito profunda, né? E eu não via isso na época, mas hoje, principalmente onde eu estou nos conselhos, eu vejo que a arte ela me ajudou muito a perceber sutilezas. Talvez por essa delicadeza, né? Do sutil, enfim. Então, essa foi uma fase da vida. Quanto tempo você ficou nessa de pianista? Dos meus 6 até os meus 18, eu segui uma carreira que eu tinha dúvida se eu ia seguir isso profissionalmente. Aí, assim, uma anedota, né? Eu fui participar no Rio de um processo de seleção para o Chorus Line, na época, com a Cláudia Raia. Eu cheguei lá, eu era a mais baixinha, a mais gordinha. Aí eu falei, olha, tô achando que a concorrência tá alta. E eu sempre gostei muito de estudar, né? Eu tenho esse lado versátil, mas eu sou uma pessoa muito, assim, curiosa, estudiosa. Gosto de conectar coisas que não necessariamente são conectáveis de uma maneira simples, né? Aprendo muito rápido. Divertidíssima. Sou muito alegre, isso é verdade. Muito bem-humorada. Realmente, isso acho que faz parte mesmo da minha natureza. E acho que me ajuda muito hoje na maturidade. Acho que quando mais nova tinha uma certa dúvida se isso me atrapalharia em termos de ser percebida como alguém com autoridade, com posicionamento. Depois, com o passar dos anos, você começa a ficar mais relaxada, mais livre em relação a essa autocobrança ou essa preocupação em agradar para fora. Mais autêntica mesmo? A gente fica mais autêntica. Mais autêntica, exatamente. Sou ágil, sou apaixonada, tô brincando. Você é tudo isso mesmo. Você é tudo isso mesmo. Mas é verdade, tenho muito desse lado. Tudo. Tenho uma característica de dizer o que penso, corajosa. Com o passar dos anos e com a idade, hoje eu estou com 57, acho que melhorei muito assim a forma. Eu acho que eu era mais contundente, até porque trabalhei em empresas de culturas corporativas fortes, né? Fui muitos anos da Ambev, né? Brahma, Ambev, Embev. Fui muitos anos do Grupo Pão de Açúcar, Via Varejo, né? Então, assim, que são conhecidamente, são reconhecidos como culturas fortes, né? Sim. E, assim, no fundo, em algum momento na minha carreira, depois de passar por essas empresas de referências, né? Algumas que eu comentei aqui, Votorantim Cimentos, como executiva, Grupo NC, que é dono das farmas, eu comecei em paralelo uma carreira como
conselheira. Recebi um convite para começar no conselho em 2013, da Arezzo & Co. E lá comecei essa minha jornada, que num primeiro momento, entre 2013 e 2019, eu levei em paralelo com a vida executiva, que pessoalmente eu acho que é uma decisão de carreira interessante, né? Principalmente em momentos que hoje eu tenho ouvido muitas pessoas falando que querem fazer uma transição para esse mundo de conselhos. Exato, né? Exato. E aí o meu telefone começou muito mais a tocar para conselhos interessantes, complexos, desafiadores. E aí eu fui aceitando mais esses conselhos e parei de ser executiva. Então, você fez essa transição, então, Cláudia, de uma maneira natural. Sim. Primeiro ela foi em paralelo, e à medida que as coisas foram acontecendo nos conselhos, você foi se dedicando mais. E você começou por comitês ou... Não, já entrei num conselho. Já entrei num conselho. Aquele negócio, né? Às vezes dizem que quanto mais preparado, mais sorte a gente tem. Exato. Mas, ao mesmo tempo, eu realmente acho, como eu sou uma pessoa de muita fé, acredito muito nessa conexão do pensamento, o universo, o que você mentaliza. De fato, eu acho que isso vai acontecendo, né? O pensamento positivo, né? Assim, acho que é tudo para trazer boas interações, bons momentos. Você está no lugar certo, na hora certa. Isso. E acabei conhecendo o Anderson Birman, que me fez esse convite bem inusitado, no momento que não tinha tantas mulheres em conselho. Em 2013, não tinha nem tantas mulheres formadas no IBGC, naquele curso bem tradicional de formação de conselheiros. Está super procurado, muito. Né? Já tem Pra você ter uma ideia, eu entrei no Conselho da Arezzo em 2013, e fui fazer o meu primeiro curso de conselheira na sequência. Eu não tinha feito ainda. Mas a visão do Anderson Birman, naquele momento, era, nossa, eu tenho uma empresa basicamente de mulheres. Ele estava formando um conselho, éramos 10 membros e 3 mulheres. Então, já era 30% de mulheres naquele momento. Imagina, hoje é algo bem procurado pelas empresas, né? Tem prêmio que reconhece, você tem no mínimo 2 ou 30% de mulheres nos conselhos. Mas, enfim, então foi isso. E aí fiz essa transição e vivo um momento que, dado tudo que eu aprendi e N cursos de autoconhecimento que eu fiz, e aí, fruto disso, eu comecei a ver, assim, uma vontade minha de voltar talvez um pouco, né, em 2020, para essa minha veia um pouco mais de escrever, que eu sempre escrevi, e comecei a atuar mais fortemente nas redes. Aí, uma coisa vai levando a outra. Eu escrevia, muita gente interagindo pelo direct, falando, nossa, me identifiquei com o que você falou. Aí você começa a ver gente pedindo mentoria. Aí não dava conta, com tudo que eu já fazia de conselhos, como é que eu vou dar mentoria individual? Dou, mas realmente eu queria montar um programa. Aí em 2024 eu lancei uma mentoria, agora em 2025 vou lançar um outro programa. Tudo com uma visão mesmo de compartilhar conhecimento para ajudar os líderes, não só numa visão de liderança própria, mas de times, e também liderar um negócio numa visão de criação de valor sustentável. Eu acho que num ambiente tão mais complexo que a gente vive, isso é importante. E você também tem o seu podcast que chama Liderança em Pauta. Exatamente, que terei a honra de receber você e o Paul lá. Iremos, com toda certeza, com o maior prazer. Deixo aqui a referência para quem ainda não conhece. É muito, muito interessante também. Muito legal. Muito bem, Ou seja, extremamente versátil e cheia de energia para compartilhar toda essa experiência, né, Cláudia? Isso. E a primeira pergunta que eu tinha era muito disso que você já respondeu. Eu acredito que essa migração de ser executivo para ser conselheiro é o desejo de muita gente. Sim. Então, você já deu aí um pouco do teu depoimento pessoal, né, de como isso funcionou para você. Agora, eu queria explorar um pouquinho a importância do networking nisso tudo. Como é que isso te ajudou? Você sempre fez networking de maneira consciente, estratégica? Não, então, eu acho que é um processo de amadurecimento, Carol. Eu comentei antes, e você agora, né, que a gente vê muita gente falando que quer fazer esse caminho dessa migração. Mas eu acho que tem muita gente que fala que quer isso, mas sem saber exatamente o que está pedindo. O que é isso? Entendeu? Por exemplo, eu vejo muita gente que ama liderar uma equipe, que está cheia de energia, muito jovem ainda. Quando eu falo jovem, eu também era jovem quando eu comecei em conselho, eu tinha 44. Mas
eu não fiz uma migração completa de largar uma vida para ir para outra. Eu comecei realmente a experimentar o que era estar num colegiado, que é bem diferente de você liderar um time, né? E aí, nesse processo de fazer essa migração, eu acho que tem alguns steps que eu fui atrás. Sem sombra de dúvida, estudar, me preparar. Fiz o curso do IBGC, fiz vários outros cursos de governança. Em segundo lugar, o networking. Quando a gente é executivo, minha leitura, a gente acaba frequentando muitos lugares que tem outros executivos. Então, você vai falar sobre a vida de ser executivo. Se você quer mudar e quer que te vejam como alguém que quer entrar nesse mundo de conselhos, você tem que mudar um pouco o seu networking. E foi o que eu comecei a fazer. Então, isso foi intencional. Eu comecei cada vez mais já percebendo que eu ia fazer essa transição de uma vida de executiva com um part-time de conselheira para uma vida full-time de conselheira. Eu falei, cara, tem que começar a frequentar outros ambientes. Então, me juntei a vários programas de imersão, viajando com outros conselheiros, curso no IBGC, curso na Fundação do Cabral, curso na Fundação Getúlio Vargas, na FIA, vários outros fora do Brasil, né? No INSEAD, em Harvard. E você vai mudando um pouco da sua perspectiva, que vai mudando também a sua forma de falar das coisas, né? Vai amadurecendo esse caminho, né? Sim. E o que mudou em você? Eu te conheci muito como executiva. Sim. O que mudou em você da Cláudia Elisa, executiva de grandes empresas, para a Cláudia conselheira? Que adaptações você teve que fazer no seu comportamento, no seu perfil? Esse processo de você desmamar, vamos chamar assim, de ser executiva para virar conselheira, é um processo, viu, Carol? Porque quando a gente senta num conselho, ainda sendo executivo, a gente carrega os cacuetes, né? Você quer responder, você quer fazer o papel que é daquele management team que está ali apresentando materiais, né? O que eu acho que mudou foi um pouco mais de audição ativa. Realmente, eu acho que com o passar dos anos, ajudou a ser conselheira e ajudou a idade também, né? Cá entre nós. Eu acho que, assim, a Cláudia executiva, ela era mais assim, tem que ir, fazer acontecer, etc. A Cláudia conselheira, ela tem, mas espera aí, temos que analisar os riscos. Qual é a aderência à estratégia? Como é que a gente vai fazer isso acontecer? O que tem de mudança? Qual a visão de sustentabilidade? Eu acho que muda de você ser alguém que mais responde para você no conselho ser alguém que mais faz perguntas. E perguntas que não é aquela pergunta fechada. É isso, né? Não, é uma pergunta aberta. Como vocês estão fazendo para blá, 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 blá. Em vez de dizer, vocês estão fazendo isso, né? É diferente. É realmente um interesse genuíno de você ver o que a pessoa está fazendo. Entender, né? E assim, eu acho que a Cláudia conselheira também mudou. Provavelmente quem conviveu comigo no Conselho da Arezzo viu uma Cláudia que era muito mais de entrar e preocupada, né, assim, da operação, mais dos detalhes operacionais, de acompanhamento de resultados. E a Cláudia hoje, depois de todos os vários conselhos pelos quais já passei, que foram muitos, de capital aberto, de grupos familiares, fui presidente de conselho de grupos familiares, presidente independente, que também é um papel muito interessante. Muito complexo, né? Complexo também, porque você administra muitas vezes interesses. E diferentes holdings familiares, que muitas vezes têm diferentes interesses, Exato. né? E, então, assim, eu vejo que tem uma forma de estar ouvindo, fazendo a pergunta, tendo aquele genuíno interesse. E a Cláudia, eu acho que a Cláudia executiva para a Cláudia conselheira se livrou mais do ego. Eu acho que a gente é treinado na nossa vida executiva meio para ser protagonista, fazer a diferença. E por mais que você ande com o time, você quer estar na frente. Pelo menos eu queria, né? Então, e vejo todos os executivos que brilham querendo estar na frente. E é diferente no conselho. No conselho, o bom brilho é o brilho do grupo, né? Do colegiado. Então, são habilidades diferentes. E não necessariamente ter sido uma boa executiva me fez uma boa conselheira. Ter seguido uma carreira, como fiz, em diferentes posições, em empresas relevantes, uma carreira, vou chamar, de sucesso, no sentido de check in the box, né? De, fiz isso, fiz aquilo, conquistei isso, transformei. Isso não necessariamente me rendeu o melhor resultado como conselheira. Eu tive que ir atrás de desenvolver várias outras habilidades, principalmente essas que eu acabei de falar.
É muito importante isso que você falou, ou seja, o executivo pode ser muito bem sucedido numa posição, nem por isso ele está pronto. Porque se ele chegar lá e quiser ser mais um executivo bem sucedido, ele vai estar no lugar errado. Exatamente. Então vamos falar hoje, Cláudia, do papel de um conselho de administração moderno, efetivo. O que seria, assim, as melhores práticas? Pensa no melhor conselho que você já participou. O que ele tinha de diferente? Carol, eu acho que a gente nunca viveu em conselhos um momento tão desafiador em termos de complexidade, de contexto, tudo, econômico, geopolítico, global, principalmente dependendo do tamanho da empresa onde ela atua. Tantas mudanças acontecendo tão rapidamente, mudança na força de trabalho, mudança tecnológica, tudo, né? Tudo acontecendo ao mesmo tempo, para ontem. E o conselho que faz a diferença, ele, sem dúvida, vai muito além daquele papel, que é um papel mais de o que a gente chama em inglês oversight, né? Que é olhar as contas, acompanhar a operação. Ele vai, a meu ver, numa direção que cuida, talvez, de 4 coisas, com certeza. Cuida de uma visão mesmo de orientação estratégica, fomento à inovação. Temos que reinventar o modelo de negócio, temos novos horizontes estratégicos a perseguir, que vamos avançar na cadeia de valor. Esse tipo de discussão de uma maneira mais provocativa, né? E fomento à inovação numa visão, o que a gente precisa inovar em produto, em serviço, né? Segundo aspecto, sem dúvida, o Conselho Moderno, ele é um conselho que ele está se atualizando em termos de novas práticas, fazendo seu papel de governança, sabendo acompanhar, cobrar para que a boa governança, a boa gestão de riscos ocorra, porque eu não acho que vai vir do management team uma proposta de cuidar do risco. Então, alguém tem que fazer isso na sala, né? Eu acho que cabe muito ao conselho esse papel, mas não de uma maneira burocrática, mas de uma maneira construtiva no IC, né? O what if, né? Os cenários de pensamos nisso, construção de cenários. Então, eu acho que esse é um segundo papel que eu vejo assim nos conselhos melhores que eu estive, que isso ocorre na sala. O terceiro papel, eu acho que assim, o conselho, que é uma referência de melhor prática, ele faz um acompanhamento muito bom do time de alta liderança, ele está preocupado do tom do topo, né? O tone from the top, que a gente fala em inglês, vindo do CEO, passando pelos vice-presidentes e como que isso está indo, né, para dentro da organização, em termos de cultura, em termos de exemplo, né? E aí, o quarto, talvez, aspecto que eu acho que vincula muito com esse papel de valores, né, que é a preocupação com uma visão de sustentabilidade, ESG, que passa por ética, compliance, que passa por uma preocupação reputacional de pensar o que está sendo o impacto positivo da empresa em termos de impacto social na comunidade em que atua, ou no meio ambiente, de diminuir impactos negativos. Então, cuidar da diversidade, da própria diversidade do conselho, né? Da diversidade da empresa, diversidade de pensamento, cognitivo mesmo, né? Que vai muito além do que é gênero, raça, orientação sexual, enfim. Eu diria que os conselhos mais referência é onde a gente vê que isso tudo ocorre. E eu diria que, assim, existem 2 temas que é uma fronteira que eu não vejo sempre ocorrer, e eu vejo, inclusive, assim, dilemas nos conselhos, a dose em que isso tem que estar na mesa, que é o aspecto de dados sendo trabalhados para apoiar nas discussões estratégicas. Eu acho que diante da complexidade que a gente vive e de um ambiente que tanto tira muito do pensamento crítico, né, eu acho, das pessoas, a gente precisa cada vez mais perguntar, mas essa decisão, quais foram os dados, como é que a gente analisou tudo, como que isso está embasando nossas decisões. São poucos ainda os conselhos que eu vejo que isso vem de uma maneira muito organizada, como uma demanda partindo do conselho para o management. Com sorte, vem do management apresentações que trazem esse teor, mas eu ainda não vejo. Eu acho que os que estão na fronteira da referência, eles têm isso, né, assim, já dentro do que é aquela cultura do conselho. E o segundo item, que eu acho que assim, também é uma nova fronteira, e eu acho que alguns gostam, outros não, é um pouco qual o papel do conselho em termos da relação com stakeholders. Eu vejo muita dúvida do que é a dose do conselho falar com o investidor, o conselho ter proximidade com o cliente, com o fornecedor, na própria empresa, junto aos colaboradores. E
Pessoalmente, eu acho que a gente já sabe que a diferença entre remédio e veneno é a dose. Não estamos falando de ninguém que quer fazer o papel do management, mas eu acho que os conselhos onde a gente consegue ter essa aproximação num trabalho conjunto, né, mais próximo, que não é o fingers in, como a gente fala, mas é uma proximidade ao ponto que você também não é raso, né? Então, eu acho que isso faz a diferença no que é o conselho que se destaca e que é uma melhor prática. Isso que você descreveu para mim, eu confesso que nunca vi, né? Com tantas qualificações assim, porque é realmente um conselho ideal. É um conselho ideal. E você traçou um perfil de que, meu Deus, né? Se a maioria dos conselhos fosse assim, nossa, a diferença que seria esse nosso mundo corporativo. Sim. Porque é um papel importantíssimo e que muitas vezes a gente não vê exatamente esse impacto que você descreveu tão bem. Agora, uma outra coisa que me chamou a atenção é quando você fala, eu não vejo muito uma demanda do conselho por dados para entender como que as decisões executivas foram tomadas, e nem sempre o management também tem essa consciência de levar. Por que isso me chama a atenção, Cláudia? Porque eu, estando muito mais do lado do management, como eu vejo ele se preocupando e se dedicando e às vezes passando semanas construindo material no conselho, ou é aquela coisa que vira um ritual de gestão, né? Não, tal semana tem reunião do conselho, então parece que nada mais pode acontecer na empresa. É isso porque mesmo. Eles ficam a postos, eles muitas vezes cancelam até entregas para o cliente. E a minha sensação, olhando para isso e estando do lado do management, poxa, então quer dizer que o conselho aqui é mais importante que o teu cliente. E na maioria das vezes, embora isso não seja dito, é onde a energia está focada. E você, do outro lado, como conselheira, não percebe, talvez, essa entrega tão... na verdade, assim, eu acho que talvez até eu tenha que qualificar melhor o que eu quis dizer com análise de dados. Por exemplo, eu vejo os management teams se preparando e o conselho cobrando, como que estão os números da receita? O real contra o orçado. Isso. O que explica o desvio? Qual é o plano de ação para voltar para a meta? O que está desenhado no nosso plano anual e nos nossos números dos próximos 3 anos ou 4 anos no planejamento estratégico? Esse nível de acompanhamento de dados eu vejo. E vejo, na verdade, assim, todos os conselhos se preocupando com isso e o management team se preocupando também com isso. Talvez a minha maior preocupação, Carol, é a extrapolação dos dados para você fazer mais cenários de foresight diante do que podem ocorrer de diferentes cenários, de desvios, de prever o que ninguém está vendo. Eu acho que assim, esse olhar um pouco mais refinado para, por exemplo, machine learning, né? O que as máquinas ou o próprio aprendizado que está vindo, né, nos inputs que a gente recebe, de uma pesquisa que a gente faz, às vezes, no ChatGPT, eu não sei, eu vejo as pessoas não questionando muitas vezes da onde aquilo surgiu ou por que isso está vindo. Temos certeza que o que está sendo dito ali tem uma origem fidedigna ou não? Sim, né? Entendo. É um raciocínio mais complexo, um raciocínio conceitual. É isso. Essa sofisticação de raciocínio. E que eu acho que para o mundo que a gente vive, que é um mundo mais difícil, mais complexo, mais desafiador, isso deveria estar sendo mais demandado, né? Essa sofisticação. Dúvida. Agora, sinceramente, você matou. Eu vejo muito management team sofrendo na relação com o conselho, porque não é um conselho que muitas vezes joga junto. Exato. É um conselho que cobra. E aí, a atitude do conselho em relação ao management, em vez de ser uma relação que move o management team pelo entusiasmo, pelo engajamento, move pelo medo. Pelo medo. Isso é ruim. E a sensação... Mas também precisa ter um preparo emocional por parte do management team. E que também, às vezes, não tem, por talvez colocar
numa posição de Olimpo, que não deveria ser colocado. Tem os dois lados, Tem entende? os dois lados. Na relação. A sensação que eu tenho, Cláudia, é que o management, ele vai muito se explicar no conselho. É do tipo assim, como é que eu vou prestar contas? E aquela pressão de, puxa, não atendi a expectativa ou vão me cobrar mais. Mesmo quando atendem, eles vão tensos. Sim. Porque agora vão, né, esticar a meta. Então, é sempre uma relação de eu tô sendo avaliado e pressionado. E nessa condição, você sabe muito bem que você também foi da área de pessoas muito tempo, o quanto que isso bloqueia essa inovação, esse conceitual que você quer. Porque a pessoa está numa situação de, meu Deus, eu tenho que sobreviver a essa reunião. É isso. Né? E é tão comum, né, Cláudia? As pessoas saírem do conselho, ufa, sobrevivi. Sobreviver. Isso é o que mais acontece, né? É o que mais acontece. É um alívio. E isso é ruim, né, Carol? Isso ruim. É triste, porque é quase assim, a gente aqui preferir... Eu vejo muitas empresas que o management team tinha um conselho que atrapalhava em vez de ajudar. Eu já fui de conselho que demandava tanta coisa para o management team que eu falava, gente, obviamente na sessão privada, não falava isso na frente do management team, mas eu falava, gente, só para entender, por que a gente pediu essa informação a mais? Desnecessário. Vamos fazer o quê? Os caras trabalharem, as moças, né, o time trabalhar mais por algo que, no fundo, não é uma análise que a gente vai nesse momento fazer. Será que a gente não deveria estar procurando outro tipo de foco? Mas precisa ter essa pessoa na sala que faça essa provocação, né? Exato. E nem sempre o conselheiro que faz essa provocação também é bem-vindo. Porque é mais fácil você ir com o todo, com o grupo, né? Enfim, e eu acho que o bom conselheiro é aquele que desafia, não só desafia o status quo pensando no futuro, mas também desafia o management team, porque isso vai acontecer. Mas existe a forma de desafiar, né? Não é uma forma para assustar, mas é uma forma... Gente, vamos lá. Como é que a gente pode fazer diferente? O que pode fazer melhor, né? Uma visão de engajar. Exato. E o que desafia o conselho, né? Então, esse, na verdade, eu acho que são os melhores conselheiros também, em termos de... A gente tem o líder de alta performance, né? O AAA. Eu também acho que tem conselheiros de alta performance. Conselheiro AAA, né? Que precisa... tem que ter. E muitas vezes a gente percebe em reuniões do conselho que a preocupação dos conselheiros é muito mais em relação aos pares, de mostrar que está preparado, que tem, né, que é expert em determinado tema, ou que teve ali um insight genial, do que ajudar aquele management team que está ali pressionado a entregar uma coisa que é o melhor para o todo. Exatamente. Enfim, eu estava até aqui pensando, né, na hora que eu falei, poxa, a gente fala do líder AAA, né, autêntico, ágil, apaixonado, e aí eu parei aqui para pensar, será que eu vejo essas 3 características num conselheiro? Não sei, talvez, assim, o conselheiro que eu acho que é o de alta performance, ele talvez seja o triple E, estratégico, engajador. Eu acho que o conselheiro engajador, ele é o cara que traz. E talvez a visão de empreendedor, no sentido de abrir novas frentes, inovar. E sabe que tem um E que eu adoro também para o conselheiro, que acho que cairia muito bem, é empático. Boa! Vamos substituir, é o quádruplo E. Novo livro! Novo livro. Mas porque muitas vezes falta isso, né? E de perceber que... Gostei. Nossa, gente. Acho até que o que você falou desse E, porque eu posso colocar o empreendedor dentro de estratégia. Eu acho. Porque estratégia de inovação pode estar junto. E 3 é sempre um número bom, né? O cérebro mágico. Adora o número 3. Então, triple E, estratégico, empático e engajador. Engajador. Pronto. Ótimo. E aí a gente tem ali uma fórmula, olha... E agora vamos falar um pouquinho da postura do management team também. Então, o executivo que vai para uma dessas reuniões de conselho, ele se prepara com números, ele vai com muitas vezes, explicações, porque ele acha que ele vai ser cobrado. E aquele executivo que, de fato, se destaca, qual é o comportamento que ele tem? Então, que conselho que você daria para quem hoje é executivo para se sair bem numa reunião de conselho de administração?
Primeira recomendação que eu daria, porque era algo que eu via quando eu era executiva, levando apresentações para o conselho, e te confesso que me chateava bastante. O executivo, quando ele chega para apresentar, ele parte do pressuposto de que o conselho tem todas as informações e já guardou tudo que foi apresentado anteriormente. Não é verdade. O conselheiro está lá uma vez ao mês. Muitas das informações que fazem parte do dia a dia do executivo não estão no dia a dia do conselheiro. Então, eu brinco que, assim, quer ir bem numa reunião, vira e fala assim, gente, eu vim aqui fazer uma apresentação sobre tal tema. Recapitulando, comece qualquer apresentação com um slide recapitulando alguma história. A gente trouxe aqui o tema tal, boa. em que a gente viu isso, trouxe tal coisa, tal, tal, tal. Hoje, o que eu vim aqui apresentar para vocês? Essa é a resposta a essa pergunta. Qual Excelente. é a pergunta que a gente quer responder? Eu acho que o executivo que chega nessa abordagem, que tá indo lá para responder uma pergunta, ele vai tá indo muito bem. E ele vai trabalhar menos. Porque, normalmente, o que eu vejo é tá todo mundo preocupado em se preparar com todas as respostas, mas aí você chega tão preparado e você deixa a reunião um pouco solta, e aí o conselheiro começa a perguntar qualquer coisa. Vira uma sabatina. E aí você perde o domínio da reunião. O que o conselho gosta é de ver que entra algum vice-presidente ou CEO que sabe o que é a preocupação. Pessoal, ó, tema resultado. Qual é a preocupação que eu acho que vocês podem ter? Vamos bater a receita, dado que no TRI estamos mal? Nesse momento, achamos que sim, porque vamos fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Vamos cuidar do cliente, porque o NPS não bateu a meta e a gente tal. E estamos fazendo... É como se fosse assim, em vez do executivo deixar no ritmo do conselho, é ele assumir o guide e a batuta de como vai levando a reunião. Excelente. Ó, os melhores executivos é os que assumem essa postura e muitas vezes ter, por exemplo, um material muito grande com dados que vai para o conselho, mas ter talvez 3 ou 4 slides que assim, in summary, né? Em resumo. E vir ou na abertura de uma apresentação do material que vem encaminhado ao conselho ou no final. E o executivo vir para apresentar aqueles 3 ou 4 slides. Não apresenta o material todo. O conselho não vai guardar e, no fundo, não vai ficar clara qual é a mensagem. A interação com o conselho são muitos temas. Você não vai ter uma reunião de dia inteiro, é raro o conselho que se reúne um dia inteiro, né? Normalmente é um período, com pautas que vão de estratégia, finanças, risco, auditoria, CAPEX, gente, cultura, outros programas, marketing, com cliente, é muita coisa. É muita coisa. ESG, né? Plano ESG, o que quer que seja. Então, se serão muitos temas, eu preciso usar o tempo do conselho de uma maneira estratégica. E eu acho que essa abordagem que eu acabei de descrever, ela facilita a vida do executivo. Perfeito. Então, esse, para mim, é o executivo que, ao se comportar dessa maneira e se preparar dessa forma, ele vai ajudar o conselho, ele pega pela mão no início e depois diz os recados que tem que dizer e fala, se vocês tiveram dúvida no material que foi enviado, cara, a obrigação do conselho é ler o material. Obviamente, se enviado com o devido tempo. Com devida antecedência. Né? Uma semana, né? Que muitas vezes não acontece. Muitas vezes a gente ainda recebe nos conselhos materiais com um dia antes, 2 dias antes, o que, obviamente, não vai dar para o conselheiro se preparar muito bem, né? E aí precisa ter, por parte do executivo, talvez essa disciplina. Se essa disciplina ocorrer e se ele tomar a liderança da reunião, eu acho que tem perguntando, mandando os recados, mas perguntando, vocês receberam material? Alguma dúvida no material que vocês receberam? Querem que eu explore algum tema? Isso no final. Depois de ter falado as mensagens, pode ser ele isso. Pode, né, não, trazer isso no início. Já era. Né? Já era. Se pegar algum muito isso. Eu também concordo. Abre demais e aí depois para retomar... É muito difícil. Agora, o tempo joga a favor do executivo, normalmente, eu vejo. Porque, de novo, a agenda é ampla, completa, então não tem muito tempo. Então, quando você usa melhor aquele pouco tempo que você tem, você consegue... Você consegue ter mais impacto no conselho, ajudar e, no fundo, deixar uma marca pessoal de avaliação do conselho em relação ao executivo muito positiva. Pô, a pessoa é estratégica, você viu? A pessoa soube usar o nosso tempo. Muitas vezes eu ouço, assim, elogios ao executivo, né? Às vezes não na frente, às vezes na frente, mas às vezes não na frente. Pô,
fulana veio aqui, pô, soube usar o nosso tempo, né? Mandou o recado, sabemos o que está acontecendo, o material veio muito bom, estudamos, zero pergunta. O que eu perguntei, às vezes acontece de ter uma outra pergunta, ela sabia, não enrolou e pô, segue. Então, no fundo, não é para o executivo ter medo, né? Ou ficar preocupado. Se ele adotar, eu acho que essa sagacidade, essa astúcia na forma de conduzir, a coisa vai bem. Perfeito. E quando a gente tem aquelas situações mais conflituosas, que é muito comum em reunião de conselho, qual é a melhor postura, em termos de comportamento mesmo, do executivo? Quando ele é ou colocado numa saia justa, ou é convidado a se explicar de algum resultado, alguma coisa, o que você viu que você acha que é a melhor prática, assim, em termos de comportamento? Primeiro, eu acho que existe muitas vezes... Não vamos subestimar, né? Todo mundo que está sentado ali naquele colegiado, de forma geral, são pessoas que ocuparam posições-chave. Uhum. São pessoas que têm um pouco mais de ego, muitas vezes, né? E que querem, às vezes, ver assim, vou provocar a pessoa, né, o executivo, a executiva, para ver como respondem, né? O executivo ou a executiva precisa estar muito preparado emocionalmente para não levar para o lado pessoal. Eu acho que se a pessoa está insegura, não está bem no auto-amor, na autoconfiança, a pessoa começa a levar para o lado pessoal uma provocação e pergunta. E muitas vezes não é. É até um teste, eu já vi acontecer, mas ok, deixa testar. Se você está bem com você mesma, né, você vai reagir sem levar para o lado pessoal, né? Agora, muitas vezes o que eu vejo é, em vez de virem perguntas, o que você está fazendo? E a pessoa ter que explicar ou contar, o que eu vejo muitas vezes é conselheiro fazer assumption, fazer assim, vocês não estão fazendo isso, estão? E talvez colocando uma pergunta de uma maneira um pouco mais dura, tal. E aí eu acho que faz parte do melhor executivo, do melhor do papel do executivo, ele falar, deixa eu entender melhor de onde está vindo essa sua opinião. Você viu algum fato? O que você viu que faz você estar fazendo esse comentário? Um pushback, mas com bastante elegância. Elegância e um pushback de tentar entender. Porque o que eu vejo, Carol? Há uma tendência e eu vejo isso em muitos conselhos. Você, em vez de fazer pergunta e entender que você está num outro conselho, muitas vezes num outro setor, num outro momento no tempo, você traz uma caixa de ferramentas e um repertório para dentro da sala do conselho, e aí você acha que vai para fazer copiar e colar do que você já fez em outra vida, né? Tem isso também. E aí, é só... Se você recebe um pushback desse, no mínimo você vai falar assim, puxa, é outro contexto, né? No mínimo você vai refletir, vai parar para refletir. Preparar melhor, né? Para fazer perguntas. É isso. E você vai ver o seguinte, nossa, falei algo aqui numa visão de copiar e colar, mas é outro contexto, é outra situação, nada a ver. E aí o próprio conselheiro volta atrás, né? Já vi isso acontecer inúmeras vezes, né? Mas aí o executivo ou a executiva tem que se comportar de uma maneira tranquila. O tá bem consigo próprio, né? Eu acho que é o fundamental, porque se a pessoa estiver numa situação se sentindo fragilizada, né? Pô, estão desconfiando de mim, não ajuda na reunião. E a insegurança a gente sente na energia, né? Exatamente. No tom de voz. Exatamente. É muito fácil perceber quando a pessoa não está confortável naquela situação. Sim. E aí é isso, né? E tá na reunião também, assim, quando o conselheiro fala algo, pergunta algo, não precisa ter tanta pressa para já sair respondendo. Pode fazer mais perguntas, deixa eu entender de onde veio a sua opinião. Quando você fala isso, você olhou só o resultado de um mês ou você está olhando do TRI? Porque muitas vezes falta compreensão na pergunta. Já vi isso ocorrer. Uma pergunta é feita, o executivo entende uma coisa, mas na verdade a pessoa queria perguntar uma outra coisa e a pessoa errou na forma como coloca a pergunta. E aí quando o executivo volta, né, fazendo uma checagem, a pessoa, puxa, falei errado, o que eu quero perguntar é tal coisa. Entendi. E aí a conversa começa a fluir, né? Eu vejo que quando essa relação se estabelece, agora também é verdade, é mais fácil estabelecer essa relação entre o conselho e o time de executivos quando existe uma relação de mais confiança e mútua admiração. Exato. Entre todos os da sala, do colegiado, entre todos do management team
e entre as partes. Quando existe essa relação de confiança, admiração mútua, que eu chamo, quer dizer, eu estou vendo que a pessoa tem muito a contribuir, existe esse reconhecimento, tudo flui. A segurança psicológica no ambiente ela é maior. E, ao ser maior, ela permite diálogos mais produtivos, que liberam, de fato, a maior potência no processo de tomada de decisões. É o que eu vejo. Ou seja, essa credibilidade você leva para todas Sim. as suas interações, né? Então, Exatamente. tem uma coisa que a gente usa muito no coaching executivo, mas que serve aqui também, que é earn the right to engage. Ou seja, você ganha o direito de se relacionar de uma outra maneira, uma vez que você tem credibilidade. Exatamente. Mas quando você ainda está construindo, você precisa ser um pouco mais cuidadoso, talvez. Eu sei que vocês entrevistaram o Richard Barrett, né? O Sim. Richard Barrett, ele tem uma matrizinha que ele fala sobre como que você constrói confiança. Sim. E ele fala, confiança vem de caráter e de competência. E de competência. E o caráter, entra dentro de caráter, ele tem várias... mas entra honestidade, autenticidade, coragem, entra tudo isso em caráter. E em competência entra o histórico de entrega de resultados, a maneira como a pessoa... O track record, né? Exato. E quando tudo isso pesa. Exatamente. Perfeita essa. É exatamente isso. Se a gente tiver essa matriz de confiança na cabeça... É isso. E outra coisa que ele fala, que tem tudo a ver com isso, é quanto maior a confiança numa relação, menor a burocracia. Isso Traduzindo para o conselho, menor a cobrança. É isso. Porque você confia que a pessoa tá fazendo tudo que ela pode. Então, você vai perguntar menos, você vai procurar ser mais compreensivo. É isso. Agora, quando a burocracia, ou seja, o nível de controle é muito alto, é normalmente porque realmente a competência está em xeque. Sim, sim. E assim, Né? eu falei Tá em construção. eu falei do lado do executivo da autoconfiança, mas também não nos enganemos, Carol. Tem muita gente que está no colegiado, conselheiros, conselheiras, que precisam também buscar o seu autodesenvolvimento. Porque você foi executivo um dia e no colegiado você tem que confiar mais, você tem que soltar a mão do controle. E o treino do executivo é para controlar, é para ser o protagonista. O do colegiado é para levantar o outro para o outro ir. É um outro papel. É um outro papel. E aí, se o conselheiro ou a conselheira não está com isso em toda a sua potência desenvolvido nele ou nela, aí você não é um conselheiro que ajuda esse ganho de confiança entre as partes. E você percebe que essa dimensão do amadurecimento profissional e pessoal do conselheiro, ela está sendo tratada da maneira que deveria nos cursos, nas formações que tem por aí? Eu acho que cada vez mais todos os cursos que eu faço de conselho e participo, inclusive dando aula em alguns, eles estão colocando uma carga mais forte, mais pesada nessa coisa de autopercepção do conselheiro, trazendo pessoas para dar testemunho. Eu dou aula em 2 instituições, na FIA e no IBGC, onde eu dou aula sobre Group Dynamics, sobre dinâmica psicossocial das relações, sobre a forma como essas interações acontecem. E não sou só eu, tem outras pessoas também que falam sobre esse tema. Eu acho que está mais frequente, está mais presente, indo além do que é talvez o aprendizado absolutamente técnico, de governança, de estratégia, de finanças. É quase como se isso já fosse um given, sabe? Sim, Um dado. Sim. Tem que existir, senão Tem a que pessoa existir, não merece estar naquela cadeira ali, que é uma cadeira cara, vamos combinar, cara no Sim. sentido de rara, importante, né? E aí a pessoa precisa, no caso o conselheiro ou a conselheira precisa estar desenvolvendo esse outro aspecto. E cada vez mais eu vejo que isso está sendo cuidado nos cursos, Excelente, o que é ótimo. nas formações. E agora, na escolha dos conselheiros, porque aí tem uma outra questão, que nem sempre os conselheiros convidados a fazer parte de um grupo são os mais preparados sob esse ponto de vista. Na escolha dos conselheiros, você vê essa preocupação realmente tendo o peso que ela deveria? Estatística, né? Hoje, das posições e dos conselhos, né? Dos conselheiros que são contratados, 80% ainda são contratados com base em indicação. 20% passam por headhunters. A meu ver, quando é um processo que é um headhunter que conduz, eu não tenho dúvida que ele olha esse aspecto. Quando é por indicação, vai muito do negócio do santo bater
Sim. Quem é o chairman, se é um grupo familiar, a minha competência técnica vai somar, é uma competência técnica que é necessária na sala de conselho. E aí eu acho que esse aspecto, muitas vezes, ele vem em segundo lugar. Mas é o que temos para hoje. Então, como tudo na vida... evoluindo. Mas isso explica muito desses ambientes de conselho. Concordo. Muitas vezes não é nem que não haja pessoas preparadas, mas é que na hora de escolher, os critérios utilizados são muito a confiança pessoal, quem indicou, ou até, que também é muito comum, é uma transição natural de muitos CEOs, de muitos executivos. Sim. Então, quando eles fazem essa transição, muitas vezes eles vão e se comportam como... Aí você tem 2 CEOs na sala. Exatamente isso. E se for um CEO que o sucessor está lá falando e ele foi para o conselho? Eu, por exemplo, tenho muita preocupação quando há uma decisão de que o presidente vai para o conselho e entra um novo presidente, né? Pois é. Eu acho isso bem, bem complexo, porque nunca vai ficar totalmente à vontade o novo CEO. Ele vai sempre olhar e falar assim, cara, falo isso ou não? Porque se eu falar de uma maneira errada, errar o tom, vai parecer que é uma crítica ao meu antecessor. Eu estou expondo o meu antecessor. E o cara está sentado aqui agora no colegiado. Exato. Como é que isso é isso? Tão comum. Super comum. Quando você tem esse momento que ocorre em alguns casos, né? De transição, né? Natural, às vezes como um título honorífico até, de, não, a gente não está abrindo mão de você. Você está indo para o conselho. Exatamente. Então, é nesse ponto que eu vejo muito a necessidade de amadurecer a importância do conselho. Sim. Porque enquanto a gente tem esse tipo de interferência, e vira uma situação... Eu estou adorando essa nossa conversa, porque você sabe que, assim, eu vejo muitas conversas e entrevistas com conselheiros, mas não indo nessa dimensão que a gente está falando aqui, que é uma dimensão um pouco mais humana. Né? Uma dimensão que, na verdade, até tem um professor do IMD chamado Didier Cossan, e ele fala que a governança, ele foi palestrante no Congresso Anual do IBGC há 2 ou 3 anos atrás, e ele mostrou assim, olha, o mundo da governança, ele evoluiu. Antigamente, ele talvez tivesse baseado em ciências do que é a governança em si, da economia, de finanças, da parte regulatória, das leis e por aí vai. Mas a gente tem 2 novas fronteiras em que a gente deveria estar explorando. E uma dessas fronteiras é a parte de psicologia comportamental. Exato. Eu acho que essa dimensão na governança, ela tem ocupado cada vez mais espaço nos cursos, nas formações, o que é muito bom. Porque determina muito do resultado, né? É o que você fala, group dynamics, muitas vezes é 80% de o resultado que você vai ter. Exatamente. Mas nem todo mundo sabe ler isso. Isso. Então, acho que abrir os olhos para isso é super importante. E agora me fala, você, Cláudia Elisa, quais são, para você, as situações mais desafiadoras do papel de conselheira hoje? Eu acho que, assim, existe um desafio nesse mundo complexo, o conselho que você está, de você estar updated, né, atualizado com o que está mudando naquela indústria, o que está acontecendo com a concorrência. Então, tem um desafio do uso do meu tempo no que é o meu estudo e preparo para estar acompanhando aquele setor. Eu acho que esse é um desafio. Mas se você me perguntar o que eu acho que é o maior desafio do bom conselheiro, aquele conselheiro que faz a diferença, é como ele consegue estar confortável no desconforto. Alguém que fale que a cadeira de conselheiro é totalmente confortável, sinceramente, eu acho que a pessoa não está procurando todos os espaços de contribuição que poderia. Porque acontece, Carol, quando você quer ser um conselheiro, uma conselheira que faz a diferença, que ajuda, que eleva a barra, sabe? Que ajuda no pensar estratégico, ajuda o management a uma nova perspectiva, com perguntas, às vezes desafiadoras, né? Você fala e, às vezes, não é o que os seus colegas querem que ocorra. E aí você fica ali sozinha falando. É super desconfortável. Às vezes, os seus colegas, eles pensam de uma maneira muito uniforme, mas você tem uma outra perspectiva e você discorda. E aí?
como é que é aquele negócio do group thinking, né? Exato, que é assim, todo mundo, é um viés cognitivo, né? Que é o pensamento, todo mundo empurrando para uma direção e você vai ser aquela única voz ali que vai manter. Não estou dizendo que você pensou aquilo e não vai mudar de opinião. Podemos mudar de opinião. Tem que debater, mas eu diria que, assim, o maior desafio que eu vejo dos conselheiros, e meu também, é como que você é essa voz e você, mesmo se sentindo desconfortável, você não abre mão da sua independência. Excelente. E aí, eu tenho um pensamento, eu falo muito disso, eu não vejo, Carol, pessoas que vão e querem sentar numa cadeira de conselho e que ainda tenham uma dependência financeira daquela remuneração. Eu acho que o incentivo é muito grande para você flexibilizar as suas ponderações, as suas dúvidas, os seus questionamentos, sabe? Porque vai haver o medo de que né? meu mandato não vai ser renovado. Exato. E, sinceramente, eu já tive mandato não renovado por conta de achar que eu tinha que fazer tais perguntas, tinha que defender e cuidar de determinado aspecto e senti que não era o que o chairman queria, era algo que até às vezes meus pares concordavam, mas ninguém vinha junto. Isso ocorre na dinâmica. E aí, eu tenho que dizer, é uma decisão pessoal de você com o seu travesseiro à noite, e eu não estou falando de ser mal educado nem nada. Estou falando de fazer de uma forma certa, construtiva, mas você também não abrir mão da sua posição. Então, você estar confortável no desconforto. Eu acho que esse é o maior desafio do conselheiro. Não é para ser um lugar super confortável, encontro de amigos. Exato. Tudo concordamos sempre. Jura? Olha, surpresa, né? Que sempre concorda todo mundo em tudo. Então, eu acho que esse é o maior desafio. Muito legal. Que insight bacana para a gente refletir. Sim. Muito legal. Agora, uma coisa que eu sempre quis perguntar, Cláudia, sempre quis perguntar isso, por conta até da minha área de atuação. Sim. A gente sempre ouve, em todos os conselhos das grandes empresas, que cultura organizacional é um tema importantíssimo, que a gente precisa investir na cultura, na formação da liderança. E, por outro lado, a gente sabe o quanto é difícil a gente emplacar um tema de cultura ou de liderança numa pauta de conselho. E não é só apresentar um projeto, é ter a atenção, é ter o apoio, é ter o segmento daquelas decisões. Me conta, qual que é a tua visão sobre isso? Carol, eu vejo que, assim, as empresas, elas vivem muitas vezes momentos no tempo diferentes. Eu acho difícil você priorizar esse tema, cultura, valores, desenvolvimento de liderança, numa empresa que está em RJ. Entende? Porque é muito preocupante. Assim, a gente não sabe se vai sobreviver amanhã. Estamos super endividados. Então, é natural que esse tipo de tema, ele tome um tempo da pauta considerável. E aí é sobrevivência. É sobrevivência. A gente está falando de um outro nível de necessidades. Exatamente. Então, eu diria assim, quando você está com as suas necessidades básicas, que é sobrevivência, né? Por exemplo, minha indústria está sendo disruptada por uma mudança na lei ou tecnológica e eu tenho que, de alguma maneira, dar uma resposta rápida ao mercado, porque senão não vai perder tantos % da minha receita. Já vivi isso. Isso acaba ocupando a pauta. Então, eu consigo entender quando essa pauta ela não tem uma recorrência por conta de um ou outro desses exemplos de fatores que eu dei. Agora, se você tem uma empresa que não está numa situação de sobrevivência, não está numa situação dramática, digamos assim, de reinvenção estratégica, não dá para aceitar que isso não seja um tema relevante. E aí, o papel fundamental para esse tema estar na pauta é do chairman, do chair, né? Que, no fundo, é quem coordena as agendas, é quem estabelece os diferentes comitês de apoio ao conselho, é quem gostaria de ter especificamente um comitê de pessoas que tivesse lá dentro pessoas, seja do conselho, seja membros externos especialistas, com profundidade para discutir talvez num comitê durante 4 horas algo que você consegue trazer de uma forma resumida no conselho em meia hora. Você não vai ocupar as mesmas 4 horas no conselho. Lógico. Mas você
teve a discussão prévia, muita coisa andou a ponto de você trazer de uma maneira mais integrada. E aí, se você tem o chair, né, ou a chair, executando esse papel, aí eu acho que o tema ganha a relevância devida no que é o uso do tempo do conselho. Os melhores conselhos onde eu atuei, onde especificamente tinha uma boa agenda, um chair ou uma chair que cuidava muito da agenda anual, da recorrência dos temas, de um visualizar de calendário que você fala, talvez a gente tenha que colocar todo mês durante meia hora, no final da reunião a gente vai falar sobre o resultado. Mas a cada reunião a gente vai trazer um tema estratégico para abrir o nosso dia. Aí você começa, esse dia a gente vai falar de cliente, esse dia a gente vai falar de cultura, esse outro dia a gente vai falar de liderança. E isso montado de uma maneira disciplinada, com uma boa secretaria de governança que faz isso acontecer, aí, cara, é o sonho. É o sonho. É o sonho. É possível acontecer. Eu tive, não sei se foi sorte, mas assim, muitos lugares por onde eu já passei e estou, a gente tem essa cadência na discussão desses temas. Isso é maravilhoso. Remuneração estratégica. Eu vejo, assim, um tema que toma... isso sim, eu vejo vindo, por exemplo, cuidar de quais são as metas que o management vai ter no ano, o acompanhamento do resultado, o alcance de metas, o quanto isso se vincula com o pagamento da remuneração de curto prazo e os critérios a serem perseguidos no caso de um incentivo de longo prazo, como que é o nosso modelo. Eu vejo, assim, que esses são temas que têm ganhado cada vez mais relevância, até porque, vamos combinar, também as empresas amadureceram na discussão dos temas de gente. Sim, né? Sim. A área de RH, talvez no passado, fosse bem folha. Hoje já não. Hoje a gente já tem muito presente o RH estratégico nas organizações. Então, também... você muda o nível do interlocutor, você muda o nível da conversa lá no conselho. E aí esses temas ganham relevância. Mas é uma construção. É uma construção. É o que eu vejo. Excelente, excelente. Cláudia, agora voltando mais para você. Me conta um erro profissional, uma situação profissional que você no momento não gostou, não foi legal, mas que te trouxe uma lição muito valiosa. Eu estou pensando aqui como executiva e como conselheira, porque, no fundo, isso faz parte. Eu acho o seguinte, Carol, talvez, assim, eu sou uma pessoa apaixonada. E, muitas vezes, eu acho que quando alguém se aproxima da gente, né, como executivo ou como conselheiro, convidando para um projeto, a pessoa vende um sonho ou fala de, não, tem tal transformação, tem isso para fazer. E a gente entra na paixão e talvez não faz as perguntas devidas, o due diligence, né, da cadeira, para entender se a gente tem que ir para aquele desafio ou não. Eu já passei, seja como executiva, seja como conselheira, por situações de ter aceito a posição e depois que eu entrei, eu virei e falei assim, nossa, não perguntei tal coisa antes de entrar. E isso agora também entrei. Não dá para abandonar o barco, eu pelo menos, né? A minha natureza não é de abandonar o barco. Talvez até eu peque nisso, né? Eu deveria, em algum momento, talvez até abandonar mais rápido. Mas não é a minha índole. Eu fico naquela, não, a gente vai virar, a gente vai transformar. Então, eu acho que, assim, um erro que eu vejo que, de alguma maneira, trouxe sofrimento foi ao não fazer o due diligence. Eu vivi situações que me trouxeram muito desgaste físico, emocional. Trouxe aprendizado, mas também trouxe, sendo bem honesta, né? Eu já trabalhei em lugar que, ao trabalhar lá, era um ambiente, às vezes, tão tóxico que eu não identifiquei antes de entrar, mas aí eu também não queria, porque eu estava trazendo pessoas do mercado, e aí como é que você vai embora, sendo que você está trazendo pessoas? Tem que ficar. Aí me fez ganhar 15 quilos em um ano. Não é saudável. Então, algo ali não estava legal. E eu não estava legal, né? Então, eu acho que no final trouxe sofrimento. Se eu tivesse feito o due diligence melhor, perguntado algo antes de entrar, teria me poupado, talvez, sofrimento. Talvez também não tivesse aprendido. Mas isso te tornou muito mais perspicaz, então, hoje, na maneira de... Hoje eu faço perguntas. Fazer perguntas. Por exemplo, conselhos. Todo mundo quer ter um primeiro conselho. Quando eu dou aula no IBGC e eu falo lá sobre transição de carreira de executivo para conselheiro, eu sempre falo, gente,
todo mundo quer ter um primeiro conselho, até porque você só se diz conselheiro se você tiver um conselho, né? Só que cuidado com o que você pede, né? Exato. Porque você pode não fazer as perguntas, daqui a pouco você está num conselho, porque você quer entrar demais, e aí você está num ambiente que seus pares não são legais, tem conflitos de interesses ali, aí você vai falar, não quero ficar, aí você pede para sair. Aí você vai para um segundo que você também não pede. Aí no terceiro, alguém já foi fazer a sua checagem e fala, pô, ela pede para sair depois de 1, 2 meses no conselho, ela não tem resiliência, aí gera uma dúvida em termos do seu track record como conselheira, né? Ou como conselheira. Então, eu acho que assim, e isso igual para executivo caberia. Eu ia dizer, né? caberia totalmente. Então, eu acho que esse é um aprendizado, né? Eu já tive conselho que, ao entrar, sem ter feito pergunta, eu vi que havia uma amizade muito grande de membros, pessoas lá há 8, 10 anos. O chairman me trouxe, ele queria uma mudança, mas eu, na verdade, queria atender ao chairman, porque ele apostou em mim, me trouxe para dentro do conselho, me conhecia de outras vidas passadas, até como executiva. E aí, de repente, pô, o próprio chairman, às vezes, não comprava uma briga. E sobrava para mim comprar uma briga e não necessariamente isso me rendeu uma boa avaliação pelos meus pares. Porque talvez eu quisesse trazer uma mudança numa velocidade que, dada a situação e a composição e a característica dos membros há muito tempo ali, eles não queriam uma mudança tão rápida quanto talvez fosse um desejo do chairman, ou eu mesmo me autoimpus esse papel de trazer essa mudança. E aí é muito desgaste, sabe? Assim, e chateação, porque no fundo, a real. Com certeza algo, sempre eu penso, né? Nunca as coisas são de uma mão só, né? Eu fico sempre refletindo, pô, também, será que eu poderia ter feito algo, uma construção de uma maneira diferente? Mas eu vejo que se eu tivesse feito essa pergunta, talvez eu não tivesse ido. Né? Aqui cabe uma reflexão Sim. que quais são as razões pelas quais você quer tanto? É isso. Porque quando você sabe a tua motivação, né? Ah, só porque eu preciso entrar. Poxa, vai Não entrar sem qualificar, né? Aí você vai ter problemas. problema. Então, as razões que determinam a tua escolha, eu acho que livram a gente de muitas dores de cabeça. Eu também acho. Né? Muito legal, Cláudia. Puxa, que papo interessante. Rendeu, hein? Rendeu, menina. Muito bom. Perdi até a noção do tempo. Eu também. Mas eu quero, para fechar, te perguntar, assim, um sonho que você ainda quer realizar. Carol, eu estou numa fase, assim, indo para a maturidade. A gente tem que ter essa noção, né? Eu gostaria, nesse mundo de conselhos, um sonho que eu tenho, né? Eu até pela minha origem, né, de música, tal, eu tenho muita facilidade com idiomas, né? Eu falo 5 idiomas praticamente fluente, os 5. Então, eu tenho uma vontade minha, nesse mundo de conselhos, atuar em algum conselho internacional. Isso é um sonho. Mas se eu sempre falar assim, o sonho que eu mais tenho trabalhado mesmo, desde o ano passado, é que eu penso agora no que vai ser a minha 4ª etapa da vida, né? Eu já fui artista, já fui executiva, estou como conselheira, mas vai ter um momento que o novo sempre vem, como canta Elis Regina. Outras pessoas vão ser conselheiros, não vai mais tocar o meu telefone. Eu tenho muita humildade de pensar nisso, porque vejo isso acontecer com outros colegas e colegas minhas, né? E aí eu tenho, já desde o ano passado, de uma maneira estruturada, tenho construído essa 4ª fase, que é uma fase da minha vida de compartilhar mesmo o que eu sei, o que eu sou, de uma maneira leve, alegre, mas dizendo a real. Eu gosto de dizer assim o que são os aprendizados na real mesmo. E aí eu tenho, né? No ano passado lancei a mentoria Sharp, que é uma mentoria para executivos, né? Empresários, empreendedores. Esse ano estou lançando um fórum chamado The Shift Forum, que é para as pessoas se desenvolverem numa visão de autoliderança, liderança de time, liderança do negócio em termos de criação de valor. Assim, acho que o meu sonho é que isso contribua com várias pessoas, com novas perspectivas, e eu me sinta útil. Sabe, assim, ralei muito, né? Então, tenho lugar de fala para contar uma opção de história e não fazer o que muitas vezes eu vejo, que é as pessoas quererem replicar modelos. Eu tenho uma caixa de ferramentas e eu gosto de dizer, olha, esse pode ser algo que você use, mas você tem que ver e viver com as suas decisões. Então, é um pouco de ajudar as pessoas também a se fortalecerem para elas
poderem colocar para fora todo o seu potencial. Eu acho que esse é o meu sonho, assim, Excelente. na próxima etapa da vida. Excelente. Cláudia, querida, muito obrigada. Que prazer, que delícia Obrigada, de conversa. Nada. Foi muito bom. Acho Adorei. Que conteúdo que eu acho que vai ajudar muita gente a refletir, né? Adorei. Conselheiros e executivos. Como que as pessoas podem te encontrar aí nas redes? No LinkedIn, Cláudia Elisa, né, com S. No Instagram, né, o Cláudia Elisa Oficial, que também é meu canal de YouTube. Tem o site onde está todo o meu conteúdo que eu publico, escrito, né? Eu subo no meu site, claudiaelisa.com. No meu podcast, Liderança em Pauta, sempre vão me ver. Ou seja, tem vários canais de comunicação. Obrigada, querida. Eu que te Espero agradeço. que você tenha gostado desse episódio, aprendido com ele, tanto quanto eu, e se divertido também com essa nossa conversa. Se foi útil para você, compartilha com outras pessoas que tenham interesse nesse conteúdo. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio.